Então, vamos agora falar sobre a organizações das eleições. Então, chegamos aqui da parte teórica, antes de vermos os exercícios, né? Então, vamos falar sobre as organizações das eleições. Então, as eleições, como eu falei, a Justiça Eleitoral tem uma estrutura. E essa estrutura se permeia por vários pontos que no dia da eleição tem que estar ali, podemos dizer, montada e também já organizada. Então, começamos por onde? Pelas sessões eleitorais. Então, a primeira instância que divide as zonas eleitorais são... A primeira instância da justiça eleitoral é que é dividida por zonas eleitorais, que pode, exemplo, englobar mais de um município, ou em municípios de grande extensão territorial, mais de um bairro, porém, fica na mesma zona. Então, podemos ser o quê? O seguinte, município muito pequeno pode ter um ou dois ou três municípios, até porque o juiz eleitoral vai ser da comarca ali, talvez ele vai ser responsável pela comarca, junto ali de todos os municípios fronteiriços, e grandes capitais, você acaba tendo outras zonas eleitorais, não consegue ser uma zona eleitoral única, então ela pode ser, são diversas zonas eleitorais, dividida dentro ali da circunscrição municipal. Então, as zonas eleitorais são divididas em sessões eleitorais. O que é a sessão eleitoral? É o local de votação. Só você dar uma conferida ali no título de eleitor, tem a zona e tem a sessão eleitoral. A sessão eleitoral onde você vai até a cabine. Antigamente era depositar o voto, hoje é o quê? É você digitar os votos de quem você tem predileção como candidato e confirmar lá na urna eletrônica. Então, temos aqui algumas regras para os locais de votação. Primeira, até 60 dias antes da eleição, o juiz eleitoral vai ter que designar os locais de votação. Após ele designar, tem o quê? 3 dias para haver a impugnação, que pode ser feita pelos partidos políticos, coligações ou federações e Ministério Público. Então, a impugnação dos locais de votação é uma outra exceção que nós temos dos legitimados a fazer impugnação. Não cabe aos candidatos. Aqui só cabe partidos políticos, coligações ou federação e Ministério Público, conforme o artigo 135, parágrafo 1º do Código Eleitoral. Mesas receptoras. Então, a mesa receptora será constituída dessa forma. Então, quando vocês vão votar, sempre tem lá o presidente, o primeiro e segundo secretário e suplente. Então, todos esses membros da mesa receptora são nomeados por quem? Pelo juiz eleitoral. Também num prazo de 60 dias antes do pleito eleitoral. E há a necessidade de quê? Audiência pública, que deve ser anunciada 5 dias antes da sua ocorrência. Então, os escolhidos ali para compor a mesa receptoras tem que ser escolhidos em até 60 dias antes do pleito. E, fora isso, tem que ser passado por uma audiência pública 5 dias antes de ser anunciada a sua designação. Nesse caso, os partidos políticos têm um prazo de 5 dias para reclamar da mesa nomeada. E a Justiça Eleitoral tem 48 horas para decidir. Então, os partidos políticos podem impugnar a mesa, os membros que estão ali acompanham a mesa, ou se todos ou alguns. Isso aí tem um prazo que 5 dias após a designação. Feita essa impugnação, a Justiça Eleitoral tem 48 horas para decidir. Vamos lá. Fatos importantes.
da mesa receptora. O presidente da mesa possui poder de polícia na sua sessão eleitoral, tendo autoridade até para o quê? Requisitar força pública e garantir a ordem durante o pleito, mandando até podendo o quê? Retirar do recinto quem agir de forma desrespeitosa. Então, a autoridade máxima ali na sessão onde você vai votar, no dia da eleição, é o presidente da mesa. Então, ele tem um poder de polícia, inclusive até de dar ordem de prisão. O Código Eleitoral fala sobre que os nomeados para a mesa receptora, ou seja ele presidente, primeiro, segundo secretário ou suplentes, tem que fazer uma declaração de existência de qualquer dos impedimentos. Ou seja, tem os designados, os nomeados, tem que falar, olha, eu não... Tem que fazer uma declaração que eu não tenho nenhum impedimento para exercer esse mistério que eu fui nomeado ou designado para a mesa receptora. Caso ele não fizer isso, ou fazer uma declaração falsa, incorre no crime do artigo 310 do Código Eleitoral. Então, você, ao estar numa mesa receptora, sendo um suplente, sendo um presidente ou primeiro, segundo secretário, é de suma importância. E uma vez que a sua declaração é falsa, ou você deixa de fazer essa declaração de impedimento, você está ali ocorrendo em crime eleitoral. Nenhuma autoridade externa pode intervir na mesa receptora. Por exemplo, chegar alguma autoridade policial na mesa receptora, querendo dar aquela famosa carteirada. Eu digo policial, mas pode ser um juiz, juiz eu vou falar mais à frente, um promotor ou um político mesmo, quiser dar ordem na mesa receptora, o presidente da mesa ali, ele tem poder de polícia até de dar ordem de prisão a quem for ali intervir. O juiz pode intervir? Pode. É qualquer juiz? Não. Então, se cair na prova, um juiz se dirigindo para votar, não gostando do procedimento que estava ocorrendo na mesa receptora, chama o presidente da mesa e começa a emitir ordem para ele, assim, proceder. Dando ordem para ele proceder para melhorar o que, ao seu ver, está errado naquele dia da eleição. A atitude desse juiz é correta. Aí vem lá os enunciados. A atitude desse juiz é correta? É incorreta? É incorreta porque ele não pode, tal. Resumindo, a opção a alternativa que vai ser correta, que vocês vão marcar na prova, caso venha um enunciado e uma questão sobre esse assunto, é o quê? Somente o juiz eleitoral pode intervir como autoridade externa na mesa receptora. Se a pessoa está lá como eleitor, mas tem um cargo de juiz, ali ele não está como juiz, ele está como um cidadão que tem a obrigação de votar. Então, ele não pode intervir. Então, se ele vier intervir, não sendo um juiz eleitoral, ele está ali agindo de forma incorreta. Então, está aqui, ó. Nenhuma autoridade externa pode intervir na mesa receptora, exceto o juiz eleitoral. Sistema eletrônico de votação. É o famoso a famosa urna eletrônica. Polêmicas e mais polêmicas. Mas vamos lá. Onde é que é disciplinado o sistema eletrônico de votação? Artigos 59 a 62 da Lei 9504 de 97. Então, primeiro ponto, a votação inicia-se às 8 horas e encerra às 17 horas. Certo? Aí vamos falar, mas tem lugares que nós temos fuso horário diferentes. Então vai ser no fuso horário daquele local.
Em regra, de 8 às 17 horas do horário de Brasília. Mas, às vezes, em estados que têm fuso horário diferente, a eleição, aparentemente, em relação a Brasília, vai terminar depois. Porém, também vai iniciar depois. Então, não tem problema nenhum. Então, após, tanto é, não sei se vocês já perceberam, só começa a ser anunciado como é que se diz? Os boletins do TSE após encerramento das eleições a partir do último fuso horário existente no Brasil, principalmente nas eleições de âmbitos de caráter nacional. Por que isso? Se iniciar antes, no horário de Brasília, tipo assim, 17 horas, acabou as eleições no horário de Brasília, teremos estados, teremos locais que ainda estarão tendo eleição. E você divulgar um boletim naquele momento, do TSE ali, ou do TRE, vai influenciar a eleição. Imagina, por exemplo, Manaus é um fuso horário diferente do horário de Brasília. Então, os eleitores estarão lá ainda votando, aí começa aí, ó, o candidato tal está na frente. Isso vai influenciar no pleito. Então, presidente, aí, caso temos a fila ainda após as 17 horas, o que o presidente da mesa tem que fazer? Entregar senhas a todos os eleitores ainda presentes. Então, local de votação, o acesso principal é fechada a porta, aqueles que lá estão no local de votação, que já adentraram ao local de votação, estão na fila de espera, o presidente da mesa vai distribuir senha. Porque o problema não foram eles não chegaram depois, eles chegaram no momento, mas por questões de fila e de espera, estão lá presentes e vai acabar votando após 17 horas. Então, não há problema algum. Distribui-se senhas do presidente da mesa receptora, distribui senha, faz esse controle, a votação normalmente. Não há nenhuma infração nisso aí, não há nenhum ilícito nisso. Na cabine, a votação na cabina. Não pode o uso de celular. Essa é aquela grande polêmica. Todo ano de eleição pergunta: pode ou não pode o celular? Não pode, gente. Isso também está previsto lá na lei. Não pode o uso de celular. Então, você vai votar, você pode com o celular? Pode. Mas no momento que você vai votar, você entrega o seu celular ao presidente da mesa, faz essa votação, ao sair, pega de volta. Então não pode. E o eleitor também tem que o quê? Apresentar um documento oficial com fotografia. Pode ser carteira de motorista, carteira de identidade, e assim vai. Mas tem que ter o quê? A sua fotografia. Então, após votar, o título de eleitor também fica retido quando você se dirige para a cabina, o título de eleitor fica retido com o presidente da mesa. Então, após você fazer essa votação, o título de eleitor é devolvido para o eleitor. Então, esse assim é a sistemática, o controle da eleição no dia e na hora da votação. Voto em trânsito. Então, o direito brasileiro se atualizando também com as novas tecnologias, passou a prever o quê? O voto em trânsito. O que é isso? O que é o voto em trânsito no Brasil? Quais os cargos que nós podemos ter para voto em trânsito? São todos os cargos? Não, não são todos os cargos. Então, gente, fique sabendo, não são todos os cargos. Então, vamos falar então. Vou começar os cargos que não podem.
prefeito e vereador. Tirando isso, os outros cargos podem. Então, fique em mente. Prefeito e vereador não cabe voto em trânsito. Então, se cair na prova, eleição municipal, João se dirigiu à sua zona eleitoral, para ver a possibilidade de fazer voto em trânsito para as eleições municipais. Mas antes de ir, ele ficou em dúvida e perguntou a você que é advogado sobre se isso é possível. Aqui é que você vai responder para ele. Vai estar lá, esse é o enunciado da questão, e vai estar lá as alternativas. Olha, na eleições municipais não é possível voto em trânsito para prefeito e vereador. Essa vai ser a questão correta. Por quê? Agora eu vou falar dos cargos que podem. Então, para a eleição de presidente da República, senador, deputado federal, estadual e distrital. Então, é possível o voto em trânsito. Isso dentro da sua unidade federativa. Exemplo. Então, isso pode. Então, só que eu vou pegar aqui. Só que tem algumas pegadinhas que mais à frente eu vou falar. O eleitor primeiro deve se habilitar junto à Justiça Eleitoral. Qual é o prazo dele se habilitar? 45 dias antes da eleição. Então, em até 45 dias antes da eleição, você consegue se habilitar junto à Justiça Eleitoral para, assim, fazer se habilitar para o voto em trânsito. Eu falei do governador. Por que eu falei do governador? Que o voto em trânsito, inicialmente, por exemplo, você vota no município tal. Supor, no estado Alfa, você vota no município Bravo. Mas você estará na eleição, ou mudou, no município Delta, que é um pouco longe do município que você tinha, que você tem o seu domicílio eleitoral, onde você vota. Se for na unidade da federação, não tem problema algum. Se voto em trânsito também caberá para o governador. Porém, você mora no estado Alfa, você vota no estado Alfa, mas estará no estado Delta. Você só vai poder ter voto em trânsito, sabe para quem? Somente para a eleição de presidente da República. Então, isso aqui é uma pegadinha que é importante. Pode cair na prova, gente. Na eleição, para a escolha de presidente, governadores e senadores, João procurou a Justiça Eleitoral no prazo de 45 dias para fazer o seu voto em trânsito. Tendo em vista que ele tem o seu domicílio eleitoral, o seu local de votação no estado Alfa, mas atualmente reside no estado, por força de trabalho temporário, está no estado Delta. Ao se dirigir, ele faz a pergunta lá ao servidor da Justiça Eleitoral quais são os candidatos que ele vai poder votar em trânsito. Então, ele vota num estado e está temporariamente lá, por motivos diversos, em outro estado. E solicita, dentro do prazo, o voto em trânsito. Aí ele pergunta ao servidor da Justiça Eleitoral se pode, quais são que ele vai poder votar. Se ele vai poder votar também no governador lá do estado dele, candidato que ele tem predileção para governador, para senador, para deputado estadual, para deputado federal ou distrital. O servidor vai falar o quê? Qual vai ser a alternativa correta? Olha, você não estando no estado da sua federação, é um local diferente, um outro estado, você só poderá votar para presidente da República. Então, para senador, governador, deputado federal, estadual e distrital, você não vai poder votar.
Nulidade da votação. Aqui temos outra polêmica, outra, podemos dizer assim, lendas urbanas que existem. Então vamos lá, nulidade da votação. A aplicação da legislação eleitoral segue o princípio do pars nullité sans grief, ou seja, a nulidade apenas será declarada se houver prejuízo comprovado. Não havendo um prejuízo comprovado, não se diz nulidade. Então, outra regra também que é aplicada, então aqui, o artigo 19 do Código Eleitoral. Outra regra também, outro princípio geral do direito também que é aplicado na nulidade da votação. É o venire contra facto próprio non potest, que é indicando que a parte responsável por um ato irregular não pode requerer a nulidade e nem dela se beneficiar. O que isso quer dizer? Eu dei causa à nulidade e provoco que aquela votação seja nula. Não pode. Então está aqui no artigo 219 do parágrafo 1º. Então, o Código Eleitoral diferencia as hipóteses de votação nula e anulável, sendo que as causas de nulidade são o quê? Números clausos, expressamente delimitados. Então, o rol está lá do artigo dos artigos 220 e 221, que fala que são o que caracteriza as hipóteses como nulo ou anulável, são que estão previstas nesses dois artigos aqui, 220 e 221. Se não tiver naquelas hipóteses, não é caso de nulidade de votação. Então, são cláusulas fechadas. Então, aqui, vamos lá para, como eu falei, a lenda urbana. Todo mundo um dia já ouviu, já recebeu por WhatsApp, pelo TikTok, pelo Instagram, Facebook, que se tiver mais de 50% dos votos nulo, branco ou abstenção de eleitores, que vai ser necessária uma nova eleição. Gente, isso não existe. Isso não existe. Então, tem uma previsão no artigo 224, caput do Código Eleitoral, que fala mais ou menos sobre isso. Mas a interpretação que é dada desse artigo não é que nós recebemos por diversas vezes nas redes sociais através do telefone. Que é o quê? Não é necessária nova... Então, vamos lá. Não é necessária nova votação quando mais da metade dos eleitores vota em branco ou nulo. Os votos em branco ou nulos, ou também a abstenção, não possuem valor para efeitos de anulação de eleição e contagem de votos válidos. Então, a nulidade de votação só se aplica nos votos que ocorreram. Então, se teve voto em branco, se teve voto nulo ou teve abstenção, isso não tem valor jurídico para aplicar o 224 e termos uma nova eleição. Eleição suplementar. Então, como eu falei do artigo 224, é possível ter uma nova eleição? É. Quando isso pode ocorrer? Vamos lá. Indeferimento, registro de cassação de diploma ou perda de mandato de candidato. Então, aquelas ações que eu falei antes, que teve interferimento de registro de um candidato, ou teve cassado o seu diploma, poderá ocorrer uma nova eleição. Mas é para todos os cargos eletivos? Não. Somente para os pleitos majoritários. E quais são esses pleitos majoritários? Então, para fixar na mente de vocês: presidente da República, governador do estado, ou distrital, né, do DF, prefeito e senadores. Então, são esses quatro ali. Se caso tiver um indeferimento de registro ou cassação, surge-se uma nova
abre-se uma nova, é obrigado a se abrir uma nova eleição. E é de caráter suplementar. Outro fato importante, independe do número de votos anulados. Então, se tivermos votos anulados, ficar comprovado que aí, assim, cassou-se o diploma e perda de mandato, não tem problema, vai ter que ter uma nova eleição. Então é isso. Então, fixe bem. Se foi deputado federal, estadual ou vereador, ou deputado distrital, não haverá uma nova eleição. Mas se for senador, governador, prefeito, presidente da República, é obrigado a ter uma nova eleição, por força do 224, parágrafo 3º. ADI no STF, ADI 5525. Olha aqui, ó. Não é necessário o trânsito julgado para que nova eleição ocorra. Basta o esgotamento das vias recursais ordinárias. Então, não precisa transitar julgado para ter uma nova eleição suplementar. As vias recursais ordinárias ocorreram, nova eleição é marcada. Eleições indiretas. Artigo 224 aqui do Código Eleitoral também prevê eleições indiretas. Primeiro ponto, não se aplica as eleições indiretas para presidente, vice-presidente da República e senador. Por quê? Há previsão constitucional para o caso das vacâncias desses cargos. Então, as regras, a Constituição Federal de 88 já estabelece as regras para esses cargos. Então, não se aplica o 224, parágrafo 4º, em relação a eleições indiretas para presidente, vice-presidente e senador. Quer dizer, para presidente, o vice-presidente, ele sempre tem que estar atrelado na chapa de um presidente. Não poderá participar das eleições indiretas. Então, vamos lá, a eleição indireta seria para prefeito ou para governador. O candidato que tenha dado causa à anulação do pleito. Então, aqui, ó, TSE, RESP, número 4297, de 2018. O que isso quer dizer? Como falei anteriormente, do princípio de você dar causa à nulidade, você não pode dela se locupletar, dela se prevalecer. Então, se o candidato deu causa à anulação do pleito, logo ele não pode participar do pleito das eleições indiretas. Seria até incongruente. Resultados das eleições. Então vamos lá. Todo mundo esperando, votou, tal. Concluiu-se a votação. Espera-se o quê? Os vencedores e vencidos. Então, a apuração é o processo que verifica o resultado do pleito, isso é óbvio. Que só pode ser iniciado o quê? Após o encerramento da votação. Então, só pode se apurar os votos após terminado a votação. Eventuais impugnações às urnas devem ser feitos junto às juntas eleitorais. E caso não sejam aceitas, deve-se levar ao TRE em até 48 horas, acompanhado de testemunhos. Então, tentou impugnar a urna, não conseguiu, lá na junta eleitoral. O que se faz? Levar para o TRE. Prazo, 48 horas. Concluída a apuração, as autoridades competentes da Justiça Eleitoral proclamam o resultado. E, após proclamar o resultado, estabelece a data de diplomação dos eleitos. Como eu falei anteriormente,
O ato de diplomação é um ato administrativo, certo? Cabível de anulação. Aí partimos agora para a diplomação. Quem é que faz essa diplomação? Prefeito, vice-vereadores, a junta eleitoral, que é o juiz eleitoral que estará lá. Deputado federal, estadual, senadores e governadores, TRE. Presidente e vice-presidente, a diplomação é no TSE. Então aqui é bem óbvio, não tem muito o que fugir. Então, terminamos a aula aqui e partiremos agora para as aulas de exercício, com as questões anteriores do exame da ordem.